Com a sua licença, gostaria de saber se podemos nos sentar. Ouvimos a sua conversa com seus tripulantes e ficamos interessados. Podemos conversar sobre o assunto? Aquele homem bonito e gentil levantou seu olhar em direção a Riet e depois olhou para Lane. Sim, por favor, sentem-se. Será um prazer ter companhia para continuar bebendo. Riet puxou uma cadeira para Lane se sentar, e ele sentou ao lado dela, apresentando-se. Me chamo Riet. Estendeu a mão cumprimentando o pirata à sua frente. Esta é Lane, minha companheira de viagem. O pirata se levantou da cadeira ao cumprimentar Riet e depois olhou para Lane, retirando seu chapéu de pirata e a reverenciando. Após cumprimentá-la, ele colocou de volta seu chapéu e se sentou. É um prazer conhecê-los. Eu sou o capitão Simon Leveux. Comando a caravela que vocês devem ter visto no pier. Eu percebi a presença de vocês no pier e vi que vocês acompanharam a mim e ao meu grupo até a taverna. Imaginei que tivessem algum assunto para tratar comigo. A vestimenta de vocês não nega que são piratas. Me espanta ver uma linda mulher como um pirata. Mas me digam, o que vocês desejam de minha nobre pessoa? Simon tinha um jeito delicado de falar. Sua voz era meiga e cordial. Não se parecia nem um pouco com um pirata, muito menos com um capitão de um navio pirata. Nós ouvimos que vocês estão precisando de tripulantes e que estão indo em sentido norte. Temos interesse em seguir para o norte. Lane e eu nos perdemos de nosso navio e ficamos para trás em Silvéria. Estamos precisando de um novo capitão. Poderíamos nos juntar ao senhor capitão, se for de seu interesse. Simon olhava atentamente para os dois e levantou um sorriso com um lado da boca. Certo, estamos precisando de tripulantes mesmo. Temos bastante espaço em meu navio, mas precisamos de bons piratas, que saibam brigar e que não tenham medo da morte. Vejo que vocês não estão armados. O que fazem pirata como vocês dois, sem equipamentos? Lane levantou suas sobrancelhas e falou calmamente. Nossas armas ficaram no navio que foi embora sem nós. Mas pode ficar tranquilo, que somos bons de briga. Pode não parecer, mas temos um bom treinamento. Riet era tutor dentro do navio. Era ele quem treinava os piratas. Riet disfarçadamente cutucou Lane. Ele não queria expor demais o que aconteceu e nem de onde eles vieram. Simon logo se interessou. Ótimo! Isso será de bom proveito para nossa tripulação. Se não se importar, eu gostaria que você fizesse esse serviço para nossa tripulação e, em troca, darei armas a vocês. Aceitam esta troca? Sem pestanejar, Riet se levantou, concordando com a proposta do capitão Simon. Combinado. Irei ser o tutor de sua tripulação. Lane e Simon também se levantaram, e o capitão esticou sua mão para fechar o acordo com Riet. Ambos selaram o acordo com um aperto de mão. Venham comigo até a caravela. Meus tripulantes já devem estar todos juntos no convés à minha espera. Eles saíram da taverna em direção à caravela e foram conversando pelo caminho. Capitão, eu tenho uma pergunta. Qual vai ser a missão que esse tal general vai oferecer para sua tripulação? O capitão Simon caminhava com andar leve e, sem olhar para Riet, respondeu. Não sabemos ainda qual será o nosso objetivo real, mas fomos convocados por ele para executar uma missão em troca de muitas moedas de ouro. A informação que temos é que ele está reunindo navios, mas irá explicar os detalhes quando estivermos lá. Riet não sentiu confiança nas palavras de Simon. Havia algo de errado. Ele estava escondendo alguma informação. Mas não importava, pois não iria ficar com ele por muito tempo. O único objetivo de Riet e Lane era chegar à terceira parada do navio de Durham, antes deles. E Dortegan era uma cidade ao lado desta parada. O plano de Riet seria chegar até a cidade e seguir direto para a terceira parada do navio de Durham. Iria abandonar o capitão Simon
Então não importava qual seria a missão, ele e Lane não iriam participar mesmo. O importante era que aquele navio seria a salvação para eles. Se tudo desse certo, eles se reuniriam novamente com o Capitão Durham. Hiett tinha muita coisa para falar com Durham e Brandon. Está certo, capitão. Sem problemas. Ao chegarem à caravela, eles se reuniram com o restante da tripulação. Havia muitos homens reunidos. Assim que eles entraram, todos olharam imediatamente para o capitão e em seguida para Lane. Hiett logo percebeu a encrenca em que ele havia se metido junto com Lane. Lane, no navio do capitão, era respeitada por ser sua filha, mas este era um navio estranho com pessoas desconhecidas. Hiett teria que ficar atento para não deixar ninguém se aproximar de Lane com intenções erradas. O jovem casal seguiu Simon, que se encontrou com os piratas que conversavam com ele na taverna. Um dos piratas se pronunciou. Capitão, fizemos a contagem e temos ao todo 166 tripulantes. Simon olhava para todos, analisando os tripulantes que estavam em seu navio. Ótimo. Poderemos prosseguir direto para o nosso destino sem precisar parar em mais nenhuma cidade. Esperem aqui. Simon subiu em cima da cabine, onde ficava o leme, olhando para todos os piratas abaixo dele. Senhores, iremos viajar para a região norte. Estamos em uma missão e todos serão recompensados com muito ouro após cumprirmos nossa parte. Mais detalhes serão explicados quando estivermos no local. Serão muitos dias de viagem até lá. Temos muito alimento e bebida no navio. E para aqueles que são novos, saibam que não irei tolerar discordância em meu navio. Quem desobedecer às minhas ordens será condenado à morte. Qualquer problema que aconteça no navio, falem diretamente comigo. Vocês não estão em seu território. Vocês estão em meu navio. E aqui dentro, sou eu quem comanda. Sejam obedientes e estarão vivos para receber a recompensa. Espero que todos tenham entendido a minha mensagem. Levantem a âncora e içem as velas. Vamos conquistar o nosso ouro. Os piratas comemoraram a partida do navio aos gritos, levantando os braços para o alto. As palavras de Simon foram completamente diferentes das palavras na taverna. Naquele momento, ele parecia um verdadeiro capitão. Sua voz imponente e firme. Enquanto falava, Hiett percebeu que muitos piratas tinham medo de Simon. Talvez ele não fosse aquilo que demonstrou ser quando foi fino e cordial. Não era possível definir exatamente o que era aquele capitão e do que ele era capaz. A estimativa era que o percurso levasse 43 dias até Dorthagen. Seria uma longa viagem ao lado de muitos piratas desconhecidos. Simon havia cumprido com o prometido. Deu 4 espadas curtas para Hiett e Lane. Hiett aproveitou seu primeiro dia para descansar e Lane ficou ao seu lado. Eles não tiveram muito contato com os tripulantes, mas no início do dia seguinte surgiu um grande problema. Lane e Hiett andavam sobre o convés quando os 5 tripulantes se aproximaram deles com provocações. Uma linda mulher em nosso navio. A viagem vai ser longa, mas pelo menos será divertida. Os 5 riam, zombando da situação. O capitão é um homem inteligente. Nos trouxe uma distração. Só de olhar para você, nós já sentimos o prazer. Ao falar, o pirata aproximou sua mão do rosto de Lane, mas antes de conseguir tocá-la, Hiett empurrou com o seu braço o braço do pirata, deslocando sua mão para cima. Não se aproxime dela. Ela não é para o bico de vocês. Os 5 piratas riram alto. O que foi, caolho? Você está querendo ela inteirinha e exclusivamente para você? Tem que aprender a dividir o ouro com os companheiros. Novamente, outro pirata se aproximou, tentando pegar Lane pelo braço. Ela rapidamente tirou as suas 2 espadas curtas da bainha e golpeou o pirata no braço, fazendo um corte de leve na parte superior de seu antebraço. Hey, gostosa, você está ficando louca? Nós estamos aqui só para nos divertirmos. Vamos ensinar a você uma lição, sua vadia. Os 5 piratas também pegaram suas espadas. Hiett imediatamente retirou as suas da bainha. Minha companheira e eu não queremos confusão.
Guardem as suas espadas e se afastem, se quiserem sair daqui vivos. Os 5 tripulantes voltaram a rir, e um bando de tripulantes se agrupava em volta deles, apreciando a confusão que estava feita. Você disse sair vivos? Quem você pensa que é? Os 5 vieram para cima de Riet e Elaine. Riet rapidamente ficou em posição de defesa, colocando as espadas diante de seu corpo. Os 5 piratas cercavam Riet e Elaine em uma formação de meia-lua. O primeiro pirata que estava no meio deles desferiu o primeiro golpe em direção a Elaine. Riet, com muita agilidade, aparou o golpe, empurrando a espada do pirata para baixo e protegendo Elaine. Em seguida, Riet se moveu com muita rapidez e com a outra espada acertou o pulso do pirata, decepando sua mão. Continuando o movimento, Riet, com uma velocidade impressionante e com seu corpo ligeiramente abaixado após o golpe, girou as 2 espadas para o seu lado esquerdo, em direção a outros 2 piratas que vinham em sua direção. E, antes que conseguissem atacar, Riet acertou as 2 pernas do segundo pirata, provocando cortes profundos. Ainda girando, ficou de frente ao terceiro pirata e continuou seu movimento com um pulo, atingindo com suas 2 espadas o tronco do terceiro, em um movimento de baixo para cima, jogando o pirata para trás. O segundo pirata ainda estava de joelhos no chão, ao seu lado, e, enquanto descia os pés no chão, após seu pulo, Riet desceu sua espada junto com seu corpo, acertando a nuca do pirata que estava de joelhos, separando a cabeça dele de seu corpo. Riet parecia estar dançando em frente aos piratas. Todos ficaram abismados com a velocidade dos seus movimentos. Ele havia feito todo aquele movimento em apenas 4 segundos, e em um curto tempo já havia derrotado 3 piratas. Elaine estava brigando com os outros 2. Enquanto ela se defendia com a habilidade dos piratas, Riet correu até o terceiro, que estava ferido em seu tronco. O sangue escorria por suas pernas, que estavam encostadas na beirada da lateral do navio. Equilibrava-se para não cair no mar. Riet chegou nele apontando sua espada em seu pescoço, não dando opção para o pirata, que teve que deixar seu corpo cair para dentro do mar, para não ser atingido pela espada. Elaine continuava se defendendo. Estava carregando suas 2 espadas, uma em cada mão. Ela ainda não estava muito acostumada a lutar com 2 espadas. Riet estava lhe ensinando ainda a controlar as 2 ao mesmo tempo. Após aparar mais um ataque, Elaine fez um movimento girando a espada do pirata e desarmando-o, jogando sua espada para longe. O outro pirata continuou seus ataques em Elaine, que, com dificuldade, conseguiu defender o golpe com a outra espada. Os 2 estavam travando um duelo. O pirata que estava desarmado correu para cima de Elaine. Riet se virou em direção a Elaine e aos 2 piratas que a atacavam. Prevendo o movimento do pirata desarmado, arremessou uma de suas espadas em direção a ele. O pirata correu e, enquanto pulava em direção a Elaine para derrubá-la, em fração de segundos, o pirata via a espada de Riet vindo em sua direção, e antes que ele chegasse a Elaine, a espada o acertou no alto, no meio de seu peito, atravessando seu corpo e jogando-o para trás, encravando na lateral do navio e deixando o pirata pendurado nela, com seus joelhos encostados no chão. Elaine ainda brigava com o último pirata que estava de pé. 2 piratas estavam mortos, um foi jogado para o mar e o outro estava ainda no chão, se retorcendo de dor e sangrando muito com sua mão decepada. O pirata que estava com Elaine desferiu um golpe tentando atingir o braço dela, que se esquivou e, com a ponta de sua espada, acertou o abdômen do pirata, fazendo-o entrar na barriga dele. Sem piedade, Elaine puxou sua espada para o lado, rasgando a pele dele. Suas tripas foram jogadas para fora e ele caiu no chão agonizando de dor. Seus últimos momentos de vida. Riet andou até o pirata que estava no chão, sem a mão, e apoiou a ponta da espada no peito do homem, que começou a implorar por sua vida com muito sofrimento. Por favor, não me mate! Poupe minha vida! Riet olhou com raiva para o pirata e depois olhou para Elaine, que vinha em sua direção. Ele perguntava a ela com o olhar se iriam matar aquele pirata. Enquanto andava em sua direção, Elaine respondia ao olhar de Riet, acenando com a cabeça indicando que terminasse com a vida daquele homem imundo e nojento. Riet levantou sua espada para encravar no peito do pirata, mas antes de finalizar,
foi interrompido. Esperem! Com um grito, o capitão Simon impediu-o de continuar. O que está acontecendo em meu navio? Posso saber, senhores? Simon estava com a cabeça ligeiramente inclinada para cima e com os braços abertos. Ele girava olhando para todos em volta, questionando a bagunça que havia virado o convés de seu navio. O capitão retirou sua longa espada da bainha. Era uma espada magnífica, bem afiada e de lâmina grossa. Seu cabo era longo e com muitos detalhes feitos com ouro. Ao retirar sua espada, apontou para Riet. Riet ainda estava com sua espada levantada e com a ponta virada para baixo para acertar o pirata caído. Guarde a sua espada, Riet. Riet obedeceu ao capitão, embanhando a sua espada. Simon, em voz alta e com autoridade, questionou seus tripulantes. Será que eu não fui claro? Vou ter que explicar de novo a vocês quais são as regras do meu navio? O capitão apoiou a ponta de sua espada no peito do pirata caído e olhou para Riet, sorrindo em direção a ele, um sorriso de quem havia gostado do que presenciou. Simon havia visto toda a briga de Riet e Lane contra os 5 piratas e percebeu que Riet possuía uma habilidade incomum, o que o agradou. Simon apertou sua espada contra o pirata, atravessando-a e finalizando com a vida daquele homem. Ele retirou sua espada e pegou um lenço em seu bolso, passando por ela e limpando o sangue do pirata que escorria por sua lâmina.